a ciência declarando que agora comprovou a existência de um Criador, de um Deus. Mas isso é muito interessante, a ponto de nos deixar com um pontinho de interrogação. O que será dessa vez? Essa notícia não foi só um chamariz, é algo real. Bem, mas eu quero dizer para você o mais importante agora, porque nós vamos ver isso aí com certeza. Presta atenção, eu preciso chegar a muitas pessoas com esse grande número de informações que Deus tem me trazido nesses dias. E toda noite, toda hora, no meu ouvido, toque o chofar, toque o chofar. Eu queria estar mais na presença dele do que tocando o chofar. Mas eu vou gastar um tempo agora tocando o chofar. Você vai me ajudar, por favor. Se você não está inscrito, inscreva-se, deixe o like, é muito importante. E o sininho, para que sempre que alguma coisa seja postada, você possa pelo menos analisar, ok? Receba ali. Mas vamos adiante, porque a nossa conversa será muito interessante. Olha bem, como é que eu entrei em contato, como é que eu comecei a desconfiar de que essa história da ciência ali era real? Eu recebi uma visita de uma pessoa muito querida que mora na Itália e ela casou lá na Itália e eu sei que o seu marido está fiel em Deus, indo na igreja com ela, buscando na Bíblia. E eles vieram nos visitar aqui em Pato Branco. E quando estávamos conversando, eu pedi para ele, como é que foi a sua conversão? Bem, eu sei que ele é assim meio filósofo, ele é uma pessoa muito inteligente. Então ele me contou que tinha alguns cientistas, alguns filósofos, que ele acompanhava, lia todos os livros e tal. Aliás, ele já tinha esboço de livros para terminar de escrever, lançar e tal. Então, ele me disse o seguinte, um deles, o que eu mais admirava, era tremendamente ateu. Ele não dava a menor chance para que a gente admitisse a possibilidade da existência de um Deus. De repente, seus 2 últimos livros foram os mais vendidos na Itália, nos Estados Unidos. E sabe, ele declara que não há como negar a existência de um Criador. Opa, isso trouxe essa pessoa para a igreja, estudando a palavra de Deus, houve um novo nascimento. Glória a Deus, vamos vibrar com a ciência. Sim, se eu não conhecesse bem a NASA, se eu não conhecesse bem o que é hoje em dia ser cientista, eu iria ficar muito, muito alegre. Mas eu comecei a pesquisar algumas coisas. Vamos vê-las, vamos ver. Então, a NASA disse que chegou a essa conclusão da seguinte maneira. Pois bem, eles lançaram em 1977 uma nave tremenda, eu fico imaginando, né? Eu formei em 76, não existia celular, eles tinham acabado de pousar na Lua, entre aspas, hoje eu conheço bem essa história. Eles tinham pousado na Lua e, sabe, queridos, era tudo filme branco e preto, era difícil de ter uma... E, no entanto, poucos anos depois, eles lançam esta nave que está voando há 30 anos mais, né? Vamos ver algumas coisas a respeito dessa nave. Preste atenção, vamos analisar isto. NASA e seus brinquedos fictícios. Ela é movida a geradores termoelétricos de radioisótopos que a mantém em movimento durante 38 anos. Seu sinal chega na Terra em 18 horas de uma distância de 20 bilhões de quilômetros. Sobreviveu tempestades solares, radiação e temperaturas extremas e não requer manutenção alguma. Estará em operação até 2025. Funcionou impecavelmente até hoje. Tecnologia de 1977. É impressionante. A tecnologia de 1977, lembre-se, eu formei em medicina em 1976. Sim, naquela época não se falava e nem se imaginava um celular. Não se imaginava uma série de coisas. E hoje, essa nave, ela tem feito maravilhas, viajado a velocidades incríveis, vamos analisar isso daqui a pouquinho, e ela nunca precisou de manutenção. É impressionante como que em 1977, quando não tinha tecnologia para nada, eles lançaram algo
tão tremendo. Óbvio, né? A NASA tem tecnologias secretas suficientes para isso, aliás, né? Já tinha em 1973, 74, 75, 76, quando ela estava projetando, porque essa nave foi lançada em 1977. Quantos anos ela ficou sendo projetada? A velocidade do som é de 1.200 km por hora. A velocidade do som, 1.200 km por hora. Tá. Uhum. O suposto giro do globo é de 1.600 km por hora. Ah, o globo está girando a 1.600 km por hora. É bom a gente ver isso para comparar a velocidade. Uma bala disparada voa entre 2.000 a 4.500 km por hora. Um tiro de 2.000 a 4.500 por hora. E a gente vê quase que instantâneo, né? E a lata espacial da NASA está voando a 27.600 km por hora. A uma velocidade de... quanto? Meu Deus! Presta atenção! 27.600 km por hora é bastante coisa. Muita coisa. O ser humano normal não consegue sequer conceber estar voando numa velocidade dessas, muito menos ser capaz de sobreviver a isso. As animações gráficas da NASA nunca mostram a velocidade real da ISS trafegando nessa velocidade miraculosa. Colocamos as estrelas na imagem de Plutão porque, por algum motivo, essas imagens da NASA nunca mostram as bilhões de estrelas do universo no fundo. Quando ela mostra um planeta, ela mostra um planeta lindo, isolado. Não aparece nem sequer uma estrela por trás deles. Nesses bilhões de estrelas que existem. Não precisa ser cientista para entender essas coisas lindas da NASA, né? Não vamos gastar mais tempo estudando as aberrações da NASA. Existem muitas, e até muitas engraçadas e ridículas, mas vamos pensar num ponto. Por que é que, de repente, a NASA diz que com essa tecnologia que foi muito antes de 1977, ela conseguiu fotografar, localizar um astro e, de repente, o mesmo espaço do universo sem a presença desse astro. Então ela deduziu que anteriormente esse espaço estava vazio e agora tem esse astro. Portanto, existe um criador. O que faria a NASA dar uma mudança radical de 180 graus? Vamos pensar sobre isso, amados. Bem, vamos pensar um pouquinho. Qual seria o interesse da NASA em dizer que ela agora conseguiu provas que não existia um planeta, de repente, na sua imagem começou a existir, ou seja, ele foi criado naquele momento em que ele apareceu e desapareceu? Qual seria o interesse? Até hoje, eles não admitiam sequer que você falasse de um criador. Pois eu digo para você, olhe bem, quando o anticristo chegar, o iníquo, o homem da iniquidade chegar, lá de 2 Tessalonicenses, quando ele chegar, ele vai se assentar no templo e ele vai se passar por Deus, ele vai fazer milagres e maravilhas, que a Bíblia diz que ele fará cair fogo do céu. Agora eu te pergunto, como ele vai fazer se passar por Deus? Como ele vai imitar a Trindade? Como ele vai pegar aí a besta, o falso profeta e imitar Deus? Se ele, até hoje a ciência nega Deus, o que os evolucionistas dizem dessa mudança de postura da NASA tão rápida? E por um detalhezinho só, obrigados a admitir a existência de Deus se a palavra de Deus diz que o iníquo se passará por Deus. Queridos, vamos se ligar no tempo que nós estamos vivendo? Vamos se ligar, por favor? Vamos ficar atentos no tempo que estamos vivendo? Querido, eu quero dizer mais uma vez para você, isso é só o começo, hein? É só o começo. Há muita coisa que Deus mostrou que a gente vai começar a mostrar para vocês. Isso é só o começo. Eles estão tão acostumados a manipular a humanidade,
E estamos num tempo onde a palavra de Deus diz que haveria muito engano. Gente, eles sabem dominar. Eles sabem gerar medo. E agora eles estão preparando o terreno. Você vai ver agora que estão acertando essa paz entre Israel e a Arábia Saudita, os comentários maravilhosos que eles fazem, da paz que o mundo vai experimentar, que nunca teve. Claro, e segurança, né? Estar atentos, meu irmão. Estar muito atentos. Eu quero dizer para você, vamos orar uns pelos outros, vamos buscar a nos animar, vamos buscar a nos fortalecer na fé. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o engano é muito grande, a ponto de que Paulo diz que muitos apostatarão. E ele diz que aqueles que apostatarem serão pior que os incrédulos. É muito sério, gente. Muito sério. Eu louvo a Deus, porque a gente vai de pedacinho em pedacinho, da agora em diante, andar juntos e descobrir muitas coisas. Deus o abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o sininho e compartilhe se você puder, se você achar interessante. Deus te abençoe. Oremos uns pelos outros.